E aí eu fui acompanhando as temáticas, porque alguém poderia falar sobre o tema que eu ia falar e eu teria que mudar. E aí eu vi que Célia, a nossa Celinha, falou sobre a família, os desafetos em família. E eu fui percebendo que mesmo que os expositores não sentem para combinar as suas temáticas, a equipe espiritual sempre dá um jeito de nos orientar sobre o que devemos falar. Porque o tema que eu havia escolhido, Diga Sim à Vida Sempre, é um tema que enfoca a outra ponta da questão. O suicídio hoje é um problema de saúde pública, segundo a Organização Mundial de Saúde. A família é, na visão espírita, esse laboratório bendito, onde nós nos reencontramos para o reajuste das nossas quedas do passado e também para alimentarmos as relações, os laços de afeto que nos unem. Mas dentro de uma família, muitas vezes nós vamos encontrar o drama dos desencontros afetivos, e dentro dessa problemática dos desencontros afetivos, muitas vezes nós vamos encontrar a perpetração do que Divaldo Pereira Franco chama de um crime, porque não permite a defesa da sua vítima, que é o abortamento. Mas para introduzirmos esse tema sobre o aborto, eu gostaria de justificar a escolha do mesmo. No ano de 2002, o Supremo Tribunal Federal da nossa pátria, ou seja, a Corte Suprema Brasileira, ela foi instigada a se posicionar em relação à descriminalização do aborto de crianças anencéfalas. Uma organização não governamental, uma ONG, que tem como uma das suas cabeças pensantes, entre aspas, uma professora do Departamento de Filosofia da UNB, por não ter representatividade jurídica, buscou, junto a um órgão colegiado que congrega profissionais da área de saúde de todo o Brasil, a representatividade que lhe faltava para entrar com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo que as mulheres cuja gestação fosse detectada a presença da anencefalia pudessem fazer o abortamento. Infelizmente, apesar de toda a mobilização de vários segmentos da sociedade brasileira, através do movimento Brasil Sem Aborto, do qual o movimento espírita é um dos integrantes e tem uma atuação bastante significativa, sendo representado em Brasília pela nossa querida Federação Espírita Brasileira, não conseguimos barrar aquele momento, que eu entrarei em detalhes mais posteriormente. No entanto, agora, nós estamos no ano de 2016 e 14 anos após aquela primeira investida em que conseguiram positivar a descriminalização do aborto de anencéfalos, novamente a mesma ONG utiliza-se de nova ação junto ao Supremo Tribunal Federal, pedindo agora a descriminalização do abortamento de crianças cujas mães tiveram Zika. E por terem tido Zika, poderão gerar um bebê com microcefalia. É necessário que nós, enquanto espíritas, enquanto movimento espírita, tomemos conhecimento desses fatos. E vou abrir um parêntese. Nós somos todos alertados pelo insigne espírito Bezerra de Menezes, que não devemos transformar os nossos centros espíritas em centros políticos, que devemos manter a doutrina espírita em sua pureza doutrinária, como a recebemos das mãos da espiritualidade superior. No entanto, não devemos deixar
de nos posicionar como cidadãos conscientes em defesa da vida. Então, para nós termos uma ideia, o espírito Emmanuel, ele coloca no livro Vida e Sexo que a família é uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação do mundo melhor. Partiremos, portanto, após justificar a escolha do tema, da conceituação de família colocada por Emmanuel. É uma organização de origem divina, o que quer dizer que uma família não se edifica na terra com bases terrenas. É uma estrutura que é planejada no mundo espiritual, que é planificada no mundo espiritual. E André Luiz nos diz que quando nós vamos reencarnar, é feito um planejamento de como será o nosso corpo. Não como será em termos gerais, tá? Porque todo mundo sabe que ser humano tem cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores. Esse modelito é geral. Todo mundo, se você olhar para os seus companheiros aqui, excetuando aqueles que necessitaram renascer com alguma limitação no corpo físico, uma variação no corpo físico, todos nós temos o mesmo modelo geral. Agora, as peculiaridades, que eu costumo dizer que são os detalhes, vão depender das nossas necessidades reencarnatórias, do uso bom ou equivocado que nós fizemos do nosso instrumento físico, do nosso corpo físico, em encarnações anteriores. Portanto, quando nós vamos reencarnar, é feito um planejamento nos departamentos de reencarnação das cidades espirituais. E esse planejamento, ele atende às necessidades do espírito que irá reencarnar. Então, ninguém nasce, por exemplo, com uma paraplegia de nascença ou congênita por um acaso. Ninguém nasce com uma limitação visual, quer seja uma cegueira total ou parcial, por um acaso do destino. Assim como nenhuma criança nasce anencéfala por um acaso. É um espírito que tem uma história, que necessita reajustar-se, reequilibrar-se com as leis divinas através daquele mecanismo de deficiência para nós no corpo físico, mas que representa, na verdade, um processo de cura do espírito imortal que ele é. Uma criança que nasce com microcefalia, ela não nasce com microcefalia porque a mãe teve zika. Porque a microcefalia, ela já existia antes que o vírus da zika chegasse ao nosso país. Porque se a gente achou que da Copa o que ia ficar doloroso era aquele famoso 7-1, aquilo ali foi o menos. O que nos ficou foram esses vírus maravilhosos que chegaram. Quem já teve uma chikungunya sabe do que eu estou falando. Uma zika também. São resultados de nós darmos um passo errado. Porque o dinheiro investido naquele momento poderia ter sido investido numa coisa chamada saneamento básico. Porque a maior parte dos casos de crianças com microcefalia ligadas ao Zika vírus estão nas regiões mais periféricas das cidades, onde o nível de saneamento básico é muito, muito baixo ou inexistente. Então, nós começamos a perceber que foram escolhas equivocadas que a sociedade fez. Porque não adianta a gente apontar o dedo para os governantes quando nós, sociedade organizada ou desorganizada, não nos posicionamos. E aí, essas crianças não nasceram com microcefalia casualmente.
Existia uma necessidade de recomposição daquele espírito com as leis divinas. Eles são espíritos que estão num processo de autoiluminação, de crescimento espiritual. E Emmanuel nos diz, ainda falando sobre a família, que na família nós encontramos os instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento. Então, os filhos que nos chegam, eles não nos chegam por acaso. São laços que nós estabelecemos no passado. Tem uma frase de Emmanuel sobre os filhos, que ele diz que os filhos podem ser lírios que plantamos no tempo, ou lascas de granito que lançamos no infinito. Mas tanto os lírios nos retornam, como as lascas de granito. Uns para perfumar a nossa caminhada na terra, outros como a oportunidade de nos redimirmos diante da vida, acolhendo-os com amor. Mais adiante, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, item 8, a seguinte afirmação: não são os pais quem criam o espírito de seu filho, de seus filhos. Eles mais não fazem do que lhes fornecer o corpo físico, cumprindo-lhes, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho, a fim de fazê-lo progredir. Então, essa frase do Evangelho, ela dá respaldo ao que eu acabei de dizer, que o filho traz as necessidades dele, mas se ele caiu, nós caímos junto, porque ninguém recebe de volta, exceto espíritos que por grande amor se sacrificam em missões sacrificiais, o que não é o geral do nosso planeta. Ninguém recebe um filho com uma problemática psíquica, física, com uma problemática de natureza comportamental, sem que tenha contribuído ou sido partícipe da queda daquele espírito. E aí a gente começa a perceber que os laços que nos unem, eles são antiquíssimos e que nós estamos tendo um momento bendito de reconstrução, igualizados pela doutrina dos espíritos, de reconstrução em bases seguras, em bases do bem. Então é preciso a gente começar a ver no filho, não aquele bibelô, aquele bebezinho lindo que um dia nós acalentamos. Eu costumo brincar lá em casa, vez ou outra eu olho para minha filha, e aí, sabe aquela bolinha do computador que fica girando quando ele está atualizando? Eu fico girando os olhos para o lado dela. Não vou fazer isso aqui, claro. Seria um mico, não um King Kong. Mas aí ela ri, porque eu digo a ela, eu estou atualizando a tua imagem. Porque vira e mexe, a gente precisa atualizar a imagem dos filhos. Perceber que o tempo passa e eles vão crescendo, eles vão amadurecendo. Para que a gente não continue cuidando da criança como cuidava do bebê, infantilizando. Cuidando do adolescente como quem cuida de uma criança. Ou querendo cuidar do jovem como quem cuidava do adolescente. Até hoje minha mãe diz assim, os meninos lá de casa. Os meninos mais novos já passaram dos 30 faz tempo, mas ainda são os meninos. Então é preciso esse cuidado de olhar o filho e ver o espírito eterno que ele é. O Filho de Deus, o empréstimo, a oportunidade. Os pais fornecem o invólucro corpóreo, o corpo físico. E aí nós vamos lá para a ciência. A ciência diz que o corpo físico, a ciência do mundo, é a materialização das tendências genéticas contidas nos genes. Para a ciência está tudo no DNA. Vem tudo do DNA. Mas em Missionários da Luz, psicografia de Chico Xavier, Espírito André Luiz, ele nos fala que o homem herda as tendências de acordo com as suas necessidades de autoeducação. Ele está no
no edifício onde é feito o planejamento genético. E aí vocês vão dizer, e tem geneticista no plano espiritual? Ah, se aqui tem, lá não tem nem o que comentar, já que aqui é uma cópia imperfeita do que tem do lado de lá. Então, eles planejam, eles organizam, eles escolhem qual o espermatozoide que tem o patrimônio genético, qual o óvulo, dentre os bilhões de óvulos que a mulher produz, qual aquele que tem o material genético necessário para formar aquele corpo de acordo com a necessidade daquele espírito. E aí isso nos remete a uma outra coisa. Quando planejam o corpo daquele que vai ser o pai, o corpo daquele que vai ser a mãe, fazem um planejamento conjunto. Também se planeja quem vão ser os filhos, para que os pais possam ter como ceder ao filho o corpo que ele vai necessitar, a cada um de acordo com as suas obras. E André continua nos esclarecendo. E aí a gente precisa começar a pensar agora na chegada de filhos como um evento que inicia no mundo espiritual. Então, essas crianças que estão nascendo com microcefalia, elas necessitavam renascer com algum tipo fugiu-me agora a palavra, de uma necessidade diferenciada? Sim. E alguém pode pensar, mas se o vírus da Zika não tivesse chegado aqui? A Zika não é a única causa de microcefalia. A toxoplasmose pode causar microcefalia, a falta de oxigenação cerebral durante o parto, a desnutrição profunda, a rubéola. Então, tem N casos em que a microcefalia pode se manifestar, porque já existia antes da Zika. Mas o vírus chegou por descuido de nós, pátria brasileira. Existia o campo propício. Nossos irmãos reencarnaram, de acordo com as suas necessidades. Eles não são melhores nem piores do que nenhum de nós. Eles têm necessidades diferentes da que nós temos. Mas qual de nós não tem deficiência? Eu lembro sempre, certa vez, em que eu vi um jovem portador da síndrome de Down, há alguns anos, que falava fluentemente 5 idiomas além do português, que tocava piano clássico e que havia escrito um livro. E enquanto ele dava a entrevista, eu ficava pensando, quem dos dois é o deficiente, ele ou eu? Porque eu não falo 5 idiomas além da língua portuguesa fluentemente, nem toco piano clássico. Aliás, nem triângulo eu sei tocar. Então, cada um de nós traz deficiências, porque todos nós somos espíritos em processo de aprendizado. E aí, a ação que foi impetrada para a descriminalização do aborto de fetos portadores de microcefalia, ela tem algumas coisas que nós precisamos pensar. Primeiro, quando é possível detectar o vírus da Zika no organismo da gestante? Os testes só identificam o vírus na primeira semana de contaminação, de contágio. Então, isso implica em dizer que é um período muito curto. A mulher pode estar grávida e nem saber. Ela descobre que está grávida bem depois. Não adianta mais tentar esse teste, porque não vai identificar. E aí? Não, mas aí, através do ultrassom, é possível identificar a microcefalia. Mas tem um detalhe. O ultrassom só identifica a microcefalia por volta do 6º mês de gestação. E no 6º mês de gestação, o feto, o bebê que está se desenvolvendo no útero, ele está completamente formado.
ele tem possibilidades de sobreviver fora do útero materno, com as condições atuais da medicina moderna. Aquela história de se nascer antes de 7 meses não vinga, como a gente diz aqui no Nordeste, não existe. Então, ele é um ser que pode viver independente do corpo feminino. Por que eu estou colocando esses dados? Porque, para a descriminalização do aborto de anencéfalos, o já citado documento, que se chama Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Por que arguição de descumprimento de preceito fundamental? Porque na Constituição Federal Brasileira, o artigo 5º garante o direito à vida. É uma das chamadas cláusulas pétreas, imutáveis. Todo brasileiro ou estrangeiro nascido no Brasil tem direito à vida, à liberdade, à igualdade, ao direito de expressão. Então, seria descumprir uma cláusula fundamental da Constituição brasileira. E já se conseguiu isso em relação aos anencéfalos. Dizendo o quê? Dizendo que eles não tinham sistema nervoso central formado. E se eles não tinham sistema nervoso central formado, e na lei que permite a doação de órgãos está posta que a morte é atestada pela morte cerebral, e se eles não tinham o sistema nervoso central formado, então eles não eram vivos. O que é um grande equívoco. Porque a anencefalia não é a ausência de sistema nervoso. Faltam alguns órgãos, porque o sistema nervoso central é tudo que está dentro da nossa caixa craniana. E, via de regra, todas essas crianças têm o que a gente chama de cérebro primitivo, que mantém batimento cardíaco, respiração. E eles já têm casos de crianças que nasceram e que tiveram um tempo de vida relativamente longo. E nós não podemos esquecer que para um espírito, 1 segundo, 2 segundos, representa uma grande diferença em seu processo de aprendizado. O outro argumento usado foi que a má formação era incompatível com a vida fora do útero materno, o que não ocorre com as crianças portadoras de microcefalia. Elas sobrevivem fora do útero materno. E ninguém pode alegar que elas não têm o sistema nervoso central totalmente formado. Menor do que o das crianças que nascem no tempo correto, em geral, mas formado, com todas as estruturas. E eu estou colocando isso porque garantir a sobrevivência fora do útero materno é uma coisa muito utópica. Santana é pediatra, sabe melhor do que eu, se eu errar, me corrija. Ninguém pode garantir que uma criança nasce e vá sobreviver. Ninguém pode garantir a sobrevivência do vizinho que está sentado na sua cadeira, porque nenhum de nós sabe a hora de retornar. A gente compra a passagem de ida e volta, e ainda bem que a de volta não vem marcada dia nem hora. A gente só sabe o dia que veio, né? Porque a mãe da gente conta. A volta não nos pertence. Então, como garantir a sobrevivência extrauterina? É utopia. E o que é que se está utilizando, afinal de contas, para justificar? A coordenadora do curso de Biologia da UNB, a mesma universidade onde a outra professora encabeça esse movimento, encabeçou da liberação do abortamento de anencéfalos, agora busca a das crianças com microcefalia, ela afirma que propor o aborto a uma grávida, quando se faz o diagnóstico de microcefalia, é negar a ela o amparo de que realmente necessita. Sabe aquela história? Tem um problema? Tem. Então não vamos tentar resolver, não. Manda matar.
É o mesmo pensamento de o índice de criminalidade está alto, tá? Então vamos instituir a pena de morte. Cibele teve um problema de saúde aí, vamos supor, um AVC. Ela vai ter vida vegetativa daqui para frente. Então vamos praticar a eutanásia. Ela não vai mais vai virar um vegetal, como dizem, não vou virar um vegetal. Nós somos espíritos. Naquele corpo paralisado, existe um espírito em processo de aprendizado. E que muitas vezes ganha uma liberdade em desdobramento que nós desconhecemos. Quantas pessoas entram em coma profundo e depois relatam que visitaram os pacientes dentro do hospital? Andaram mais dentro do hospital do que os parentes que estavam lá, tenso e chorando, vai morrer, não vai morrer, e a criatura lá passeando, conhecendo um, conhecendo outro, e retorna e pergunta: seu fulano do quarto não sei quanto, e dona fulana do quarto não sei quanto, está bem? Os relatos são muitos. Então a gente precisa tirar o foco do corpo físico, porque isso aqui é transitório, isso aqui é só uma roupa. No direito brasileiro, se estabeleceram 3 grandes linhas quanto à questão início da vida. E aí vocês vão dizer, quando é que ela vai começar a falar só em doutrina espírita? É porque a gente precisa entender essas questões médicas, essas questões do direito, para a gente poder entender a contribuição que o movimento espírita pode dar nesse momento. Dentro do direito brasileiro, se estabeleceram, quanto ao início da vida, 3 grandes correntes. Uma que defende que a vida inicia-se com o nascimento. Quando o indivíduo nasce, ele se torna um cidadão, porque ele passa a ter nome, agora CPF, RG. No meu tempo, até registro de nascimento, juntava uns 2 ou 3 meninos nascendo, juntava tudo e registrava tudo ao mesmo tempo. Agora não, nasceu, já tem que ter RG e CPF. Ele se torna um cidadão. A outra linha diz que é com o início da formação do sistema nervoso central. É aquela que se baseia na história. Se só está morto, se o cérebro para, então só está vivo, se o cérebro funciona. E o terceiro diz que a vida inicia-se no momento da concepção. Infelizmente, no Brasil, a linha que tem mais força no momento é essa que trabalha com a questão da formação do sistema nervoso central. Mas essa linha que diz que a vida começa no momento da concepção, ela tem um outro segmento da ciência que lhe dá um amparo muito grande, que é a embriologia. Os compêndios de embriologia da ciência que estuda o desenvolvimento de um ser vivo no útero materno, de um ser humano também, ela diz que inicia-se com a fecundação. E quando nós vamos para a doutrina espírita, principalmente para as obras de André Luiz, nós vamos encontrar no livro Missionários da Luz a descrição do processo reencarnatório de um espírito chamado Segismundo. É uma das descrições mais minuciosas e belas que a gente encontra. E André afirma categoricamente que, sob o influxo da ação mental, magnética, do mentor Alexandre, óvulo e espermatozoide se encontram, os núcleos se fundem e ele acopla a forma perispiritual de Segismundo àquela célula, vitalizando-a. Então, a vida, na verdade, ela não está no corpo físico. A vida é o espírito pulsante, fazendo com que a matéria vivifique-se. Isso é muito simples da gente perceber. Todos nós já vimos alguém cujo corpo físico está destituído do ser eterno que o habitou. Num cadáver não há sinais de vida, não há brilho no olhar, não há os sinais de que a vida pulsa, porque o espírito vive e anima o corpo físico quando nele está. E aí nós vamos continuando
para lembrarmos que em fevereiro deste ano foi feita uma pesquisa aqui no Brasil. E a pergunta era: você é a favor do aborto de crianças com microcefalia? 58% dos entrevistados desaprovaram o aborto de microcéfalos. 32% aprovaram. 10% não sabiam o que falar. No entanto, desses 32% que aprovaram, fica um dado preocupante. O mesmo questionário também perguntava sobre escolaridade e renda familiar. E são pessoas que têm, no mínimo, nível superior e que têm salários acima de 5 salários mínimos. Então, analisemos o que está acontecendo. Aqueles que têm mais informação, que têm maior poder aquisitivo, socialmente postos, são favoráveis, mas não fica aí um viés de egoísmo? Eu quero continuar vivendo a minha vida como eu sempre vivi. Uma criança com microcefalia vai fazer com que eu viaje menos, me divirta menos, saia menos, vai exigir de mim uma doação maior. E aí eu prefiro não tê-la ao meu lado. E aí a gente lembra quando Kardec perguntou à espiritualidade superior qual era a maior chaga da humanidade, a origem de todos os males da humanidade. E a resposta foi o egoísmo. Porque o egoísmo é o pai de todos os outros, do orgulho, da vaidade, da presunção, da frieza da alma. E aí nós vamos trabalhar um pouquinho por que nós não podemos aceitar passivamente essa questão da busca de legalização por um grupo de brasileiros que não representam a maioria do nosso povo, do abortamento de microcéfalos. Bem, as alegações para o aborto de anencéfalos, a pergunta que foi lançada era: há vida? Por quê? Porque as pessoas que seguem essa linha, elas veem a vida do ponto de vista material. A vida surge no túmulo e esvai-se, aliás, surge no berço e esvai-se no túmulo. É necessário dialogar com as religiões? Elas dizem que não. Então, dialoguem com a física quântica, dialoguem com a biologia transdimensional, dialoguem com as áreas da medicina que se debruçam sobre o ser eterno, estudando, dialoguem com a química quântica, não se enclausurem na sua forma estreita de ver a vida, porque é no diálogo com os diferentes que nós conseguimos crescer, que nós conseguimos amealhar saberes e enxergar tudo, inclusive a vida, de um ponto de vista diferenciado. As alegações para o aborto de microcéfalos não podem passar pela pergunta de a vida existe, porque as crianças portadoras de microcefalia, elas vivem, elas estão com o amparo das mães amorosas, de pais, que muitas vezes continuam amparando essas mulheres, apesar de que muitos não suportam e sem nenhum julgamento a esses homens que assim agem, as abandonam. Mas com o amparo de organizações da sociedade, de algumas organizações vinculadas a órgãos estatais, essas mulheres, elas estão auxiliando essas crianças, seus filhos e suas filhas, a ganharem autonomia, a caminharem. São bebês de 1 ano apenas. A ação, portanto, que foi enviada ao Supremo Tribunal Federal, ela está embasada nos seguintes pontos: autonomia reprodutiva da mulher, direito à saúde da mulher,
possível sofrimento físico ou psicológico que essa mulher pode vir a sentir. Gente, esses 3 pontos são os pontos que foram usados historicamente pelos movimentos abortistas desse país para a legalização do aborto. É só mais um passo. Em seguida, vamos pedir agora que as crianças portadoras de outras síndromes, Down, Turner, qualquer uma outra, também sejam eliminadas, até legalizarmos definitivamente o aborto. A mulher, ela tem autonomia reprodutiva, assim como o homem. Porque quando fala-se na mulher, é preciso pensar que a mulher não faz um filho sozinha, ela precisa de um companheiro. Então, ambos são responsáveis, ambos ficam gestantes, ambos têm a obrigação de cuidar, de orientar e de guiar o fruto desse encontro entre 2 corpos, que deveria ser a consequência do encontro de 2 corações e de 2 afetos. Ela tem autonomia reprodutiva. Então, que tal usar um método contraceptivo? Nós vivemos num mundo onde engravida quem quer. Existem métodos muito eficientes para se evitar uma gravidez. O ideal é, na verdade, a educação das energias sexuais. É a educação da sexualidade. Mas se ainda não conseguimos educar a nossa sexualidade para vivenciá-la dentro de uma relação de afeto, de uma relação estabelecida num compromisso amoroso, então vamos, ao menos, usá-la de forma responsável. O direito à saúde da mulher. Mas quem disse que uma mulher que pratica o aborto é uma pessoa que vai prosseguir saudável? Numa palestra de doutora Marlene Nobre, intitulada A Visão Espírita do Aborto, ela diz que nunca viu uma mulher praticar aborto e não sair com sequelas emocionais. Não sair dolorida, esmagada emocionalmente. Que saúde é essa? Quando a Organização Mundial de Saúde coloca hoje o conceito de saúde como sendo um bem-estar físico, mental, emocional, social e, por que não dizer, espiritual. Possível sofrimento físico ou psicológico que essa mulher possa vir a sentir, ela vai sentir. Porque, sendo o abortamento a interrupção da vida de uma vítima sem direito à defesa, a nossa consciência vai nos colocar como criminosos. E aqui, eu não falo julgando quem tenha praticado, porque se praticamos, não dá para voltar atrás, mas dá para construir diferente daqui para frente. É acertar o passo com o compasso de Jesus. É colocar as mãos a serviço do amor. É acolher no próprio seio o filho de um ventre alheio. É auxiliar uma instituição de caridade voltada a crianças órfãs. É agir de alguma maneira no bem, para que aquele que nós não permitimos que viesse ao plano terrestre possa encontrar em nós um referencial de luz e possa reequilibrar-se no nosso reequilíbrio, porque nós vamos continuar caminhando juntos. Se o outro atingiu um patamar de equilíbrio, ele vai continuar nos amando e buscando nos amparar. Mas se ele não tinha esse patamar de equilíbrio, ele pode revoltar-se, mas ele vai encontrar o equilíbrio no nosso equilíbrio. Na questão 358 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou se constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E a resposta dos Espíritos da codificação foi: há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, e permitam-me incluir o pai, porque uma mulher nunca aborta sozinha.
ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento, porque isso impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, é necessário que nós tenhamos a consciência de que é um caminhar que está sendo trilhado por companheiros nossos que, por ignorância das verdades do ser eterno que somos, por terem a sua visão restrita à vida na sua materialidade, na sua transitoriedade, estão se endividando. Mas que, por mais que nós os vejamos como irmãos equivocados, compete a nós falarmos, discutirmos, nos posicionarmos. Como espíritas, nós não podemos abrir mão de estarmos a serviço da vida. Não nos deixemos envolver pelos modismos da sociedade. Nós estamos num momento de transição planetária. A sociedade terrena transita de uma sociedade mergulhada no materialismo, no caos, para uma sociedade que vai vibrar à luz da doutrina do Cristo, que vai caminhar com mais tranquilidade, bafejada pelas leis de Deus, pelo divino amor. Que nós sejamos aqueles que vamos ter a coragem de arregaçar as mangas e de pôr-se a serviço do Cristo. Porque doutora Marlene Nobre, na palestra já citada, chama a atenção que não há aborto seguro. Uma das coisas que se diz é que morrem muitas mulheres em clínicas clandestinas, mas qualquer clínica, ainda que esteja no bairro mais chique e faça o procedimento mais caro que nós possamos imaginar, ela vai ser clandestina, porque ela está à margem da lei. Não é clandestina só aquela lá da periferia, feita por uma curiosa ou por um curioso. É também aquela no bairro elegante, onde mulheres da classe A vão. E ela diz que não há aborto seguro, porque todo procedimento cirúrgico, e o abortamento provocado é um processo cirúrgico, envolve riscos à integridade física e à sobrevivência de quem se submete a ele. E que, além desses riscos, como perfuração uterina e outros mais, também existe a instalação dos processos depressivos, as sequelas de origem hormonal, as sequelas espirituais, os danos ao corpo físico da mulher, as repercussões no corpo físico do homem. E aí vocês vão dizer, mas o homem não abortou, mas induziu a companheira por abandono ou por pressão ao abortamento. Além dos processos obsessivos que podem instalar-se entre o abortado e aquela que fez o aborto ou aquele que induziu a mulher a essa situação. E para terminar, eu gostaria que nós pensássemos quais as ações que nós podemos fazer. É necessário educar. Educar os nossos adolescentes, os nossos jovens, em casa, nas casas espíritas, sobre a sexualidade, sobre a vivência da sexualidade com respeito, com responsabilidade, com dignidade. Porque o sexo não é algo sujo ou aviltado, é departamento divino em que o homem se torna co-criador com Deus. Deus cria, nós co-criamos, oferecendo o corpo material ao espírito reencarnante. Esse diálogo, ele trabalha na prevenção ao sexo precoce, à gravidez não planejada e, obviamente, ao aborto. Apoio às gestantes. Muitas mulheres que praticam o aborto referem-se à pressão do companheiro, da família, a pressão que a sociedade exerce, os julgamentos que são realizados.
E eu queria fechar com uma fala de um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, César Peluso. Ele hoje é aposentado, que votou contra o abortamento de anencéfalos. E que, diante das questões que foram colocadas, que era melhor que fosse legalizado o aborto, porque a mulher sofreria, ele fez 2 questionamentos que eu acho que nós devemos levar para nós mesmos. Ele disse: interessante, diante das questões referentes ao aborto provocado, fala-se no sofrimento da mulher, mas ninguém fala do sofrimento do ser que está no útero, sendo agredido. Fala-se no sofrimento da mulher, mas ninguém lembra o quanto o sofrimento pode ser engrandecedor e que ele, por si só, não pode dar-nos motivos para a interrupção da vida. A dor é mestra. Jesus não nos permitiria um fardo que nós não pudéssemos suportar, a cada um de acordo com as suas obras. Se um dia nos envolvemos em processos de abortamento, direto ou indiretamente, reconstruamos daqui para frente. O ontem não nos pertence mais, mas o hoje é alicerce de um amanhã ditoso. Se pensamos nisso, abandonemos essa ideia. Se nos deixamos envolver pelos discursos falaciosos da sociedade, da pseudociência do mundo, voltemos calmamente àquele que é o mestre por excelência e, mergulhando no estudo profundo da doutrina dos Espíritos, reencontremos a nós mesmos, seres eternos que somos. E se tivermos a oportunidade de nos posicionarmos, não tenhamos medo. Sejamos a voz discordante desse discurso que apregou a morte como a solução para os dilemas da sociedade. Porque a sociedade só será renovada quando cada um de nós tiver a coragem de fazer o que Cristo nos pediu. Brilhar a própria luz, porque nós somos filhos de Deus, candidatos à angelitude. Só precisamos ter a coragem de assumirmos essa paternidade e caminharmos, dizendo sim à vida, nunca nos coadunando com a morte. Que Jesus nos dê a coragem moral, a força espiritual de caminharmos com Ele nesses momentos decisivos do nosso planeta. Muito obrigado pela partilha, pela oportunidade de estar com cada um de vocês, e que Deus, nosso Pai, nos ampare e abençoe hoje e sempre.